Mateus capítulo 6, versículo 13, é a última meditação que nós estamos concluindo dentro da oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Nós fizemos ao todo, junto com essa, 9 meditações, olhando cada frase semana após semana. E no versículo 13 do capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, diz o seguinte: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre essa última expressão da oração do Senhor: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa maneira de encerrar, de se concluir na Sagrada Escritura, ela é chamada de doxologia. O que é doxologia? Doxologia é uma palavra de glorificação, é uma palavra de uma expressão de louvor. Então, todas as vezes em que você vê um fechamento assim de uma passagem bíblica, é como se o autor estivesse encerrando um determinado assunto com uma glorificação ao Senhor, com uma palavra de louvor. É um reconhecimento natural da grandeza, da glória de Deus. Lembre-se que louvar ao Senhor é a expressão natural de quem admira a Deus. Todas as pessoas, quando colocadas diante da grandeza do Senhor, ou elas tremem ou elas louvam. Normalmente os ímpios, eles tremem, eles ficam horrorizados. A glória de Deus é algo aterrorizador. Mas algumas vezes Deus permite que nós tenhamos contato com a beleza, com a grandeza dele, sem a gente ter medo. E nesses momentos surgem palavras de louvor nos nossos lábios. É como se tudo que o Senhor Jesus tivesse ensinado sobre oração, lembra desde quando nós começamos na primeira frase: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É como se o Senhor Jesus estivesse mostrando que, diante de tudo o que Ele falou, que Deus faz, que Deus realiza, que Deus opera através da oração, no final das contas nós devemos ter uma palavra de louvor nos lábios. Quando nós imaginamos tudo aquilo que o Senhor nos oferece, verdades maravilhosas, como lemos ao longo dessas semanas: perdão de pecados, livramento de tentação, suprimento das necessidades. Quando nós observamos tudo aquilo que Deus nos oferece nas Sagradas Escrituras e que nós podemos herdar através da oração, tudo que nos resta é uma palavra de louvor. E é isso que nós vamos olhar hoje à noite. Nós vamos olhar cada palavrinha que nós temos aqui nessa doxologia, e depois nós vamos fazer um encerramento. Então, irmãos, o Senhor Jesus começa no versículo 13, essa última parte da oração, dizendo: pois teu é o reino. O que significa essa expressão, o reino? O reino fala do governo de Deus. O reino fala do domínio do Senhor. O reino fala da autoridade do Senhor. Lembra que essa autoridade de Deus, esse domínio, esse governo, se estende pela criação vista e a não vista, pela criação animada e a não inanimada, a criação visível e a criação invisível, a criação de seres humanos e a criação de anjos. Então ele está falando do governo de Deus sobre todas as coisas, desde os processos que ocorrem no mundo espiritual, até os acontecimentos que ocorrem dentro de uma célula. Deus governa tudo. Tudo isso faz parte do reino de Deus. Ele é ativo nesse governo. A Bíblia fala que não cai um fio do nosso cabelo sem ser com o consentimento dele. Então, quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando disso. Nós não estamos falando de
de uma simples divindade, mas nós estamos falando de um Deus que governa todas as coisas. Ele está sentado no seu trono e cale-se diante dele toda a terra, diz a palavra de Deus. Então dele é o reino. Segunda coisa que ele diz, dele é o poder. O que significa? É que esse Deus, ele não somente governa todas as coisas, ele não apenas governa o mundo espiritual e o mundo físico, ele é poderoso para fazer aquilo que ele quer fazer. Aquilo que ele planejou que vai acontecer nesse universo, vai ocorrer. E por que vai ocorrer? Porque ele tem poder, ele é onipotente, ele tem onisciência para planejar, e ele tem onipotência para fazer o seu plano acontecer, para que o script da história siga exatamente aquilo que ele planejou. E que nesse sentido, meus irmãos, nada é difícil para ele, nada é impossível, tudo é possível àquele que crê, nada é impossível ao Senhor. O Senhor faz o que Ele quer, Ele é poderoso para realizar aquilo que Ele planejou. Então Ele diz, pois teu reino, pois teu é o poder, e Ele diz, pois tu é a glória. O que é a glória? Lembra que nós já explicamos aqui na igreja, que a palavra glória vem do Antigo Testamento, e ela significa literalmente peso. Glória é peso. Às vezes quando tem uma pessoa que é muito importante, assim nós dizemos, fulano é de peso, não é isso? É esse sentido. Deus tem peso. Deus ele é perfeito. Glória também significa isso. Glória fala das excelências de Deus, de todos os seus atributos, da sua beleza, da sua santidade, do seu poder. Tudo aquilo nele, irmãos, é excelente. Então você imagina se Deus aparecesse diante de você com todos os atributos dele brilhando diante dos seus olhos ao mesmo tempo. O que é que você veria ali? Você veria glória de Deus, a glória de Deus. Então ele diz, pois teu é o reino, o poder e a glória. Só que você notou que essa frase, a última frase, começou com uma conjunção, não foi? Ele diz, pois teu é o poder, o reino, o poder e a glória. Esse pois, ele é uma conexão com a frase anterior. Ali está mas, né? Mas na nossa versão está pois. Qual é a frase que o mas está conectando ali, no caso? É a frase, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então Jesus ele uniu essas duas ideias, e sabe o que ele quer mostrar aqui? É que essa petição em que se reconhece o reino, o poder e a glória de Deus, ela está conectada com a petição anterior, que tem a ver com a maldade. Lembra que nós falamos na última semana que quando Jesus nos ensinou a orar, mas livra-nos do mal, esse mal se refere tanto à maldade no sentido de pecado, mas também se refere ao maligno. E tanto o maligno quanto a maldade, eles são grandes ladrões. Eles são ladrões de quê? Do reino, do poder e da glória. O pecado e o maligno sempre desejam ocupar em nossa vida, em nossos sentimentos, o lugar que pertence ao Senhor. Então Jesus ele está conectando aqui as duas orações para dizer isso. Nós temos que desejar o reino, desejar ver o poder de Deus operando, desejar a glória de Deus, porque há uma maldade ou há um maligno nesse mundo que deseja usurpar essas coisas da nossa vida. Que eles não querem que você perceba que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus está reinando nesse universo, que Deus tem um plano, que Ele é glorioso, que Ele é perfeito, que Ele é excelente. O mal e o maligno desejam tirar de você esse foco e fazer com que você olhe para Ele mesmo, olhe para os seus próprios pecados. Então quando nós oramos, nós estamos lembrando disso, e nós estamos lembrando que o nosso Senhor, Ele tem poder, glória para sempre, e Ele é muito maior do que a tentação, Ele é muito maior do que o maligno.
E ele diz: pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Essa última expressão remete à eternidade. É para lembrar, irmãos, que essa condição que o nosso Deus está, é uma condição da qual Ele nunca vai perder. Eras e eras vão se passar, milênios e milênios, eternidades e eternidades, e Deus vai continuar tendo o reino, Deus vai continuar sendo poderoso, Deus vai continuar sendo glorioso. É para sempre. Aqueles que estão com Ele vão desfrutar desse reino, desse poder, dessa glória para sempre. É um estágio que não pode ser alterado, que não sofre mudança, é uma coisa que não tem condições nem de melhorar, porque Deus, Ele já é a perfeição em pessoa. E ele termina com um amém. O amém tem duas ideias. A primeira ideia do amém é o desejo. Quando nós estamos dizendo amém, nós estamos expressando o nosso desejo, é o nosso assim seja. É como se você estivesse concordando. Quando você diz amém, você está expressando no seu coração assim: Senhor, eu desejo de fato que isso aconteça na minha vida, eu desejo de fato experimentar essa verdade no meu coração. Mas o amém também é uma palavra de confiança, não é só desejo, é você dizer: eu acredito. Eu acredito. Toda vez que você diz amém, você está dizendo: eu creio, e por eu crer, eu confio, eu descanso. Então, irmãos, o que nós podemos aprender no final das contas dessa doxologia? É que nós devemos orar com fé, nós devemos orar com confiança. Nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso, nós estamos falando, irmãos, com Deus que realiza o que Ele quer realizar, e não tem nada que tem condições e que poderia impedir o operar dele. Mas não é só um Deus poderoso, é um Deus compassivo, é um Deus que olha para as suas necessidades, Ele tem prazer de atender. Vocês lembram o Salmo 103, versículo 13, que diz: assim como um pai se compadece dos seus filhos, Deus também se compadece daqueles que são dele. Então você que é pai sabe muito bem disso. Você vê o seu filho com uma necessidade, você vê o seu filho doente, você vê o seu filho padecendo alguma coisa. Qual é o sentimento que ocupa o seu coração? Você fica com dor, você faz o que você puder. Se você pudesse, você até se colocaria no lugar do seu filho, né? Quantas vezes eu vi o Gabriel doente e no meu coração falava: Deus, tira a doença dele e dá para mim. Não é assim? Então ele está falando que esse sentimento que nós temos por nossos filhos, nós herdamos de Deus, que é Deus que nos vê assim. Então Deus ele não é só todo poderoso, Ele é um Deus cheio de compaixão, e por Ele ser compassivo, Ele enxerga você e lhe dá além daquilo que você pede, porque às vezes você não tem consciência completa do que você está precisando. Às vezes as suas reais necessidades, elas estão escondidas por cima de outras demandas, de outros desejos, às vezes desejos obscuros, às vezes desejos que estão nos cegando. E Deus não é só um pai compassivo, Deus é aquele que vai no fundo do nosso coração, que investiga lá na nossa essência o que de fato nós precisamos, e Ele chega para a gente e entrega. Irmãos, é para esse Deus que nós oramos, nunca esqueça disso, é para esse Deus. Lembre-se que Jesus nos ensinou a orar pedindo suprimento, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele ensinou a gente a orar pedindo perdão pelos nossos pecados, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Ele ensinou a gente a orar pedindo por livramento, não nos deixes cair em tentação. Mas lembre-se que todos esses pedidos, eles são promessas que já foram garantidas na Bíblia, não é verdade? Se você ler o restante da Bíblia, você vai ver Jesus em Mateus capítulo 6,
Versículo 36, a partir do 31, dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidos diante de Deus. E ele continua desenvolvendo, e ele diz assim, para a gente não andar inquieto com o dia de amanhã, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, com o que é que eu vou vestir, porque o Senhor dá todas essas coisas. Então o pão que Jesus falou na oração do Pai Nosso já está garantido, já foi prometido por Ele. Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, a promessa de que Deus nos perdoa já está garantida na Bíblia, né? Está garantida na Bíblia, que se 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando nós oramos pedindo livramento do mal, do maligno, lembra que isso também já está prometido na Bíblia: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que possam suportar. Então, irmãos, tudo o que Jesus nos ensinou a pedir na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso, já foram coisas prometidas para nós. Tudo que está na oração do Pai Nosso já é sua herança, já lhe pertence. E a oração é simplesmente um meio de você se apropriar daquilo, é o meio de você estender as suas mãos para receber a herança que Deus já prometeu a você. E por último, é que a nossa oração, ela deve ser acompanhada de louvor. Nós lemos agora Filipenses, na abertura do culto, Filipenses 4:6. Ele diz: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, com súplicas e ações de graças. O que são ações de graças? Louvor, gratidão, exaltação. Irmãos, orações que agradam ao Senhor são orações em que nós declaramos a sua glória. Não é só você pedir o que você quer, não é só você dizer aquilo o que você está sentindo, mas é você louvar o Senhor. O Senhor é grande, Senhor, o reino é teu, o Senhor domina sobre esse mundo, o Senhor é glorioso, belo, perfeito, santo. Você, nas suas orações, você orar esse tipo de informação. Faça um exercício, tente um dia tirar um tempo só para você glorificar Deus. Você não vai pedir nada, você só vai exaltar Deus. E assim você vai se lembrando tudo que você já ouviu, tudo que você já aprendeu de Deus, e você transformar isso em oração. Você já aprendeu que Deus é santo, que Deus é eterno, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele é soberano, que Ele é íntegro, e você vai pegando cada um desses atributos e você vai orando. Se você fizer uma oração bem rapidinha, com uns 10, 15 segundos, você já encerrou tudo que você sabe a respeito de Deus. Isso é sinal que você precisa ir à Bíblia e você precisa ler mais a respeito de Deus. Você está com um conhecimento superficial dele. Então, irmãos, vamos fazer isso. Vamos tornar as nossas orações expressões de louvor, porque Deus, Ele se agrada quando o povo dele glorifica o seu nome. Então que Deus nos abençoe e que as nossas orações sejam meios de glorificar o Senhor.